Olá, colegas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder comentar um pouco a respeito da amiloidose cardíaca, desde o seu diagnóstico até o tratamento. Nosso tempo vai ser curto, então eu não quero perder nenhum segundo e quero entrar direto na questão de como diagnosticar a amiloidose. Como em qualquer outra situação médica, o primeiro passo para o diagnóstico é a suspeita clínica. Então, a pergunta que vem, na verdade, primeiramente, é quando suspeitar de amiloidose. Apesar da amiloidose ser uma condição de diversas manifestações clínicas, portanto, possibilidade de suspeita em diversos cenários, recomenda-se que se parta, pelo menos do ponto de vista cardiológico, a partir de um achado morfológico, que é a presença de hipertrofia cardíaca pelo ecocardiograma. Não é exatamente hipertrofia, mas pelo menos aumento da espessura miocárdica ao ecocardiograma, em associação com algum outro achado clínico que seja considerado como uma red flag, como um fator de risco para a presença de amiloidose. E aqui a lista é extensa. Os mais importantes são, sem dúvida, a presença de síndrome do túnel do carpo bilateralmente, presença de polineuropatia, a estenose da válvula aórtica, fibrilação atrial, achados do eletrocardiograma incompatíveis com a hipertrofia miocárdica, portanto, uma espessura miocárdica aumentada no eco, sem uma imagem espelho no eletrocardiograma de hipertrofia, intolerância a beta-bloqueadores, presenças de onda Q no eletrocardiograma, etc. Frente a estes e outros cenários possíveis, se impõe, portanto, a suspeita clínica de amiloidose. E frente a uma suspeita clínica, como, por exemplo, este caso de uma paciente com uma ruptura do tendão do bíceps, o chamado sinal de Popeye, que a gente só acha quando procura ativamente, nós temos dois grandes caminhos para o diagnóstico de amiloidose. Um deles, o diagnóstico invasivo, isso quer dizer com coleta de amostra de tecido, que pode ser o coração ou algum outro órgão, ou um diagnóstico não invasivo. O diagnóstico invasivo é sempre possível, seja qual for o tipo de amiloidose que se trate, e o diagnóstico não invasivo, ele só é possível quando se há uma suspeita de amiloidose por depósito de transtiretina. Então, a amiloidose por TTR, transtiretina. O diagnóstico por biópsia, ele é, claro, direto, e aqui a ideia é tentar se biopsiar o órgão mais intensamente afetado, seja o coração ou algum órgão extracardíaco. E o diagnóstico não invasivo se baseia em dois grandes fundamentos. O achado de uma cintilografia por tecnécio alterada, e isso ocorre na cardiopatia amiloide por transtiretina, junto com a exclusão da amiloidose AL, ou seja, junto com a exclusão da presença de paraproteínas. Eventualmente, pode-se lançar de outros métodos de imagem, como a ressonância cardíaca. Aqui é um exemplo de uma cintilografia por tecnécio alterada, em que se vê claramente uma captação aumentada do coração, nesse caso, semelhante à captação óssea, a gente chama de um periodinho grau 2, acompanhada no SPECT, na tomografia, também de um aumento da captação miocárdica. Aqui se vê bem claramente que a captação vem do miocárdio e não do interior da cavidade do componente sanguíneo. E pela combinação desses dois fatores, dessas duas abordagens, a cintilografia por tecnécio junto com a avaliação de presença de paraproteínas, a gente tem algumas combinações possíveis, né? Aqui à esquerda da tela, uma combinação possível, que é a cintilografia vir negativa e os testes hematológicos também negativos. Nesse caso, o diagnóstico de amiloidose, de maneira geral, se torna bastante improvável,
Mas se ainda assim a suspeita clínica por outras razões for forte, a gente pode prosseguir na investigação, seja com biópsia, seja com uma ressonância do coração. No extremo oposto, aqui no canto direito da tela, a gente tem a possibilidade de os dois testes virem positivos, uma cintilografia miocárdica positiva, junto com presença de paraproteínas. E aqui o que a gente tem é a grande possibilidade de uma amiloidose AL, que na verdade é uma doença hematológica, amiloidose primária ou secundária, por exemplo, a mieloma múltiplo, e aqui se trata mais de uma abordagem hematológica para se determinar, então, qual o diagnóstico hematológico como causa da amiloidose AL. Dentre esses dois extremos, a gente tem aqui em verdinho a possibilidade de uma cintilografia negativa, junto com testes hematológicos positivos. Aqui, a grande coisa a se descartar seria um falso negativo da cintilografia na presença de amiloidose AL, e o que aqui se preconiza é seguir na investigação com ressonância do coração, e se a ressonância for inconclusiva ou negativa, muito provavelmente ainda assim se prosseguir com análise tecidual, porque um diagnóstico de AL é, como se costuma dizer, uma emergência médica, esse diagnóstico não pode ser perdido. E aqui o nosso grande pool de pacientes são aqueles que têm a cintilografia positiva e testes hematológicos negativos, e nesses pacientes a gente tem um diagnóstico de cardiopatia por amilose por transtiretina, e aqui a grande questão é se avaliar se a etiologia é genética ou adquirida. No que diz respeito ao tratamento da amiloidose, podemos tratar do tratamento da amiloidose em si ou das suas complicações, que são várias, como, por exemplo, a ficção de válvulas, como estenose aórtica, insuficiência cardíaca, arritmias, eventos tromboembólicos. Aqui há muito a se dizer, há muito a se estudar. Alguns pontos para chamar a atenção: o grande risco de eventos tromboembólicos, então, na presença de FA, a indicação de anticoagulação independente do Chagas-Vasque. Na presença de estenose aórtica, é possível o implante de TAV, e de outros dispositivos, na presença de arritmias, como desfibriladores e ressincronizadores, também são possíveis, apesar de serem de uma indicação, digamos assim, excepcional, extraordinária. Para o tratamento da amiloidose em si, a gente pode inibir ou suprimir a síntese da transtiretina, e aqui eu vou focar especificamente no tratamento da ATTR. A gente pode tentar estabilizar o tetrâmero de transtiretina, já que essa doença decorre de uma instabilidade do tetrâmero que vem a se depositar nos tecidos, ou tentar retirar os tetrâmeros, a transtiretina que já foi depositada. O grande foco no tratamento atualmente, no que diz respeito a cardiomiopatias, é na estabilização do tetrâmero com a medicação chamada tafamidis, que foi testada no estudo ATTRACT, mostrando a melhora do prognóstico dos pacientes que receberam, especialmente os pacientes em insuficiência cardíaca classe funcional 1 e 2. Por essa razão, entre outras, o tafamidis está recomendado para o tratamento da cardiopatia por depósito de transtiretina, seja nos casos adquiridos, seja nos casos hereditários. A grande vantagem que o tafamidis traz é, claro, o efeito sobre a mortalidade, o alentecimento da piora dos sintomas, alentecimento da piora da qualidade de vida, boa aderência à medicação, baixo efeito colateral. Limitações advêm do custo dessa medicação, que é alto, ausência de evidência para pacientes com classe funcional 3 e 4, e também o fato do benefício clínico só vir após cerca de 1 ano e meio do tratamento, portanto, os pacientes têm que ter uma mínima sobrevida para se beneficiar do tafamidis. Eram essas as informações centrais que eu gostaria de passar para os senhores. Haveria muito mais. Aqui fica apenas como um gostinho e um estímulo para que vocês se aprofundem nesse estudo dessa doença que é bastante interessante e que, oportunamente, na discussão, a gente possa, talvez, interagir mais e conversar mais sobre isso. Obrigado.